Boa tarde! Estamos nós aqui outra vez com esse programa incrível. O sofá chegou para ficar. E olha só, gente, nesse último dia de Virtuarte, Festival Virtual de Arte na Serra Alta da Mantiqueira, nós estamos assim com pessoas para lá de especiais. Todas foram bastante especiais, todas. Mas hoje nós convidamos para encerrar uma mulher muito dinâmica que tem tudo a ver com literatura e arte. Vocês vão conhecer aqui um pouco da nossa querida ilustradora, aquarelista, escritora, que tem muitas a nos dizer. Vamos então conversar com a Cris Eixe. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Vanderleia? Olá, equipe. É um prazer estar aqui. Fico super feliz de estar nesse sofá. Tá confortável? Ai, eu vou botar o pé em cima do sofá, não posso. Deixa eu ficar confortável, educadinha. Ele abraça, né? Para conversar. Não, o que abraça é essa casa, esse festival, falando sobre arte, nesse momento em que a gente está precisando tanto. No caminho para cá, eu passo pela Rua do Meio, em São Bento, né? No muro daquele colégio, entre as frases, né, feitas em mosaico, a gente tem uma frase de Ferreira Goulart. Né? Isso. Que a arte existe porque a vida só não basta. É. E é exatamente o que a gente está sentindo nesse momento. Então vamos falar sobre arte, vamos falar de livro. Isso, vamos lá. E eu gostaria de também aqui, olha, acrescentar um dado muito interessante, porque a Cris, ela é uma escritora, né, ilustradora, aquarelista, que participa e participou de vários eventos literários. Ela é bastante reconhecida nessas ações da literatura, em São Paulo, em vários lugares no Brasil. E eu vou falar para vocês aqui de um detalhe que acho que todo mundo vai falar, uau! Gente, a Cris, ela fez uma belíssima aquarela aqui do Casarão da Adelaide e ela tem uma história, sabe? Uma história de memória, de lembrança desse inconsciente que faz a gente, assim, provoca a gente a ter criatividade, que é aqui. Lá, muito tempo atrás, né? Como que era esse Casarão da Adelaide? Porque a Cris morou aqui em frente, né, Cris? Conta. Meus avós, seu Juca do Aníbal e Dona Guilmar, moraram nessa casa aqui. E as pessoas no interior têm o hábito de ficar debruçada na janela, passa como vai, comadre, como vai, compadre. Então ficava. Esta aqui, que era a casa da Adelaidinha, ficava a pintora Adelaidinha numa janela e minha avó, Dona Guilmar, do outro lado de lá, vendo a vida, as pessoas que passavam em São Bento. E eu vivia aqui na casa dos meus avós, de férias, e sempre. Então, essa casa onde morava uma pintora era uma coisa misteriosa, porque ela era discretíssima, né, essa personagem. Não sei se as pessoas em São Bento falam dela. Sim. Mas como era alguém de frente à casa da minha avó, era uma pessoa muito misteriosa e era alguém que trabalhava com arte. E tem os quadros dela muito bem pintados, né, autodidata provavelmente. E a gente, no decorrer da vida, trabalhando com livros, é muito importante a figura do mediador. Seja um professor, seja alguém dentro, né, da sua casa, que leva livros, que fala sobre arte, seja música, seja pintura, mas de alguma forma a pintora Adelaide era uma figura, para mim, misteriosa, e era uma pintora, então era um atrativo, gente, a mais. Vocês sabiam disso? Olha que coisa incrível! E quando você vinha aqui, Cris, a menina Cris,
que viu essa mangueira provavelmente, né? A mangueira já estava grande, né? Olha só, tá vendo? E viu todas essas transformações aqui, né? Que agora ela é Nossa Senhora. A gente fala Senhora do Quintal, legal, né? É uma reverência. Uma reverência, né? E me conta, nessa época, eu vejo que você predominantemente escreve e ilustra livros infantis. Escrever raramente, eu sou uma ilustradora. Eu escolhi o desenho como forma de expressão, né? Então eu me comunico através do desenho. Atualmente eu sou uma profissional, recebo textos dos escritores. Né? Nos últimos tempos, como você disse, por frequentar os festivais, salões de livro, a gente começa a conhecer os outros autores, ilustradores e escritores. E houve um determinado momento que as pessoas começaram a me procurar com textos. Olha. Este é uma parceria diferente, porque normalmente o livro você tem isso. Você tem uma mensagem de texto, uma mensagem da ilustração. Mas você já escreveu, né, Cris? Você tem livros escritos? Eu tenho a escrita em alta conta. Eu escrevo o mínimo possível para a mensagem que eu queira passar, mas eu sempre busco o meu recado. Eu quero dar com as ilustrações, né? Tá bom. Do diálogo dentro do livro, sempre. Para quê? Para que o leitor, quando pega aquele livro, que ele se encante. Começamos pela capa, né? Então vamos abrir o livro, conhecer a história. E aí o leitor é capturado. É convidado, assim, né? É convidado, né? Mas eu gosto de pensar na captura. Assim como eu fui capturada quando eu era garota. Eu fui capturada pelos livros. Se eu cheguei até o desenho e a aquarela, além dessa figura misteriosa da pintora Adelaidinha, vizinha de minha avó. Olha só, gente. Foi através dos livros que havia na minha casa, porque eu sou de uma família de professores. Além de minha mãe, alfabetizadora, meu pai, professor de literatura e português. Só. A família toda, minhas tias, tios, é uma tradição. Então, os livros sempre estiveram acessíveis em minha casa. Então, você falou da mediação. Na tua vida, a gente trabalha muito essa questão da figura do mediador, quando a gente vai falar de formação de leitores, mas que é uma leitura de mundo, né? Porque os mediadores aí da nossa vida, eles não só nos formou para leitores, mas para o mundo, né? Para você, quem foi assim um mediador que marcou a tua vida? Meus pais. Seus pais. Dona Cida e seu Lu. Primeiro eles, né? Pelo ambiente da minha casa. Era um ambiente, almoço, jantar, se falava de escola, se falava de educação. E minha mãe tinha um cuidado muito grande com o material que ela preparava, além do velho mimeógrafo. A turma de cabelos brancos vai saber do que eu estou falando. Havia a revista Recreio, e minha mãe pedia para mim e meus irmãos para que a gente recortasse as figurinhas da revista Recreio, e ela colava nos cadernos. Olha que bonitinho. Ela enfeitava os cadernos para chamar a atenção dos garotos, para deixar todo aquele processo de aprendizado, gente, estético. Pronto, mais a estética já gritou aí, né? Então esses são os meus primeiros mediadores, né? Mas, Wanderleia, todas as histórias que eu ouvi aqui na mesa, na beira aos pés do fogão de lenha, eram histórias que elas alimentavam a fantasia. Aqui no cantinho, na ponte, tinha a venda do Zé Galdino, Teresa Galdino. E sair da casa dos meus avós, caminhar 100 metros, é uma experiência que um dia eu ainda quero transformar em livro. Porque é aquele momento de receber uma moedinha dos seus avós e chegar numa vendinha, eu sei bem como é isso, de doce colorido, e aquilo virava uma explosão de felicidade. Sim. Roald Dahl escreveu isso na Fantástica Fábrica de Chocolate, essa obra. Mas aqui na venda do Zé Galdino eu tenho a mesma experiência. A mesma coisa. Que a personagem da Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim. Isso é a literatura. Eu também não esqueço. A minha fábrica de chocolate chamava Dona Milu.
Quem era a Dona Milu, Vanderlei? Uma doceira. Que legal. Era uma doceira que ela sabia que a gente esticava a mãozinha assim, ela vendia numa portinha. E eu descia da casa da minha mãe, né? E daí ia até lá a Dona Milu, e ela sabia que a gente esticava a mãozinha assim, nós éramos pequenos, ela empurrava. Ela tinha um pudim de pão, que legal. Uma cocada, mas ó, a entrevistada é você. Meu Deus, cadê a cocada, Vanderlei? A gente vai precisar de uma cocada quando sair. Não é? A gente vai. Da Dona Milu. Da Dona Milu. Gente, essas memórias, vocês, olha, é prosa para mais de metro, viu? Porque vocês não sabem o quanto essas memórias e aquele mediador que te estimulou de alguma forma, que mediou o seu conhecimento com o sentimento e com a vivência, como ele tem um papel fundamental na vida. E eu penso que hoje, devido a todo esse avanço tecnológico, né, a gente corre o risco. Você acha que é risco? Uma pergunta. A gente corre, eu estou falando, mas você pode dizer que não seja risco, de os mediadores das crianças do futuro. Será que estão sendo outros? Será que a tecnologia está mediando isso? A figura do humano, né? Fora da inteligência artificial, ele tem uma importância que não se substitui. Mas o que você tem a dizer, por exemplo, da literatura, da tecnologia hoje? E mais ainda, dentro desse contexto de pandemia, Cris, como que será que acontece agora com essa ludicidade toda tão necessária, né? As pessoas se deram conta de que a ficção tem um papel que elas não consideravam. Sim. Né? A partir do momento que você não pode sair, a partir do momento que você não circula, o que as pessoas fizeram? As pessoas se voltaram em suas casas. Em primeiro lugar, para as famílias, né? As famílias passaram a conviver para o bem e para o mal. Né? Mesmo eu, dentro da minha casa, de repente, tinha muita gente convivendo 24 horas e aparecem as diferenças. Sim. E tudo isso tem que ser mudado. Mas as pessoas descobriram os livros, descobriram os seriados, descobriram filmes e música. Então, passaram a valorizar, eu imagino, né? Que elas não conseguem mais viver sem esses produtos culturais. Produtos culturais. Oportunizou o acesso, então, à tecnologia. Eu converso muito aqui em São Bento com as professoras que eu conheço, né? Odete, Odete Sertão, a Sim. Rosana, do Zé Geraldo. E eu tinha uma grande curiosidade, como é que vocês estão fazendo? Como é que funcionou? A sua casa virou? Estava conversando aqui com o Vitor, né, de Paraibuna. De repente, os professores, eles se tornaram produtores do seu próprio material. Sim. Então, desde ligar a internet dentro de casa, iluminação e um roteiro, eles passaram a produzir. Então, no susto, né? Então, ajudando. Mas você me pergunta também da inteligência artificial a respeito das mídias. Eu tenho um grande preconceito com mídias digitais, mas eu faço uso delas. Sim. Eu aprendi, de uma forma política, a colocar desenhos pertinentes. Sim. Tanto que, olha, eu sou uma seguidora da Cris. Obrigada. Porque a Cris, dentro do contexto social, ela faz uma aquarela e lança lá. Gente, quem não acompanha, acompanha aí, ó, Cris Eich. Se você colocar Cris Eich, Cris E-I-C-H, vocês vão ver esse trabalho incrível dessa mulher. Porque você traz a arte, porque a arte é isso. Tatiana Assad falou aqui que a arte é subversiva, né? Eu achei uma descrição belíssima. Eu acho que a arte pode ser subversiva e pode ser colo de mãe também. Pode, mas colo de mãe também é subversivo. Que seja o carinho. Né? Mas dentro das mídias digitais eu descobri um canal maravilhoso em que o leitor tem acesso a gente. Então pessoas que eu nunca conheci me escrevem. Gente de Macapá, gente de São Luís do Maranhão, de Rio Pardo, do Rio Grande do Sul. As pessoas entram em contato. Cris, li o livro, gostei, não gostei.
E isso é maravilhoso, Wanderleia. Então, nós estamos isolados e, ao mesmo tempo, nós estamos mais próximos. Sim, também. É a questão do acesso. Nós temos que trabalhar com isso. Temos. Né? Veja aqui o que a gente teve que... Como a gente reinventou, né? Tivemos que reinventar a proposta de festivais, né? Que fica quase o que uma televisão, né? Na verdade, né? Mas são temas que não estão na televisão, não estão na televisão. Você está falando sobre literatura. O que faz a literatura? E a literatura? A literatura, ela nos resgata. A literatura nos pega um livro. Ela não é um bicho feio de 7 cabeças. Quem não está acostumado dentro do debate, né, a falar de literatura, aquela coisa sacrossanta. Não, é acessível. Pegue um livro na biblioteca, empreste de alguém, né? Agora não pode emprestar, que a gente não pode ir à casa de ninguém. Mas o livro, ele vai te transportar para um outro lugar. E também tem os livros agora em PDF, né? Sim. Tem os livros também, tem as leituras, né? A tecnologia oportunizou isso, né? Com todos os recursos, inclusive, né? Auditivo e tal. Essa é a verdade. E... me fala um pouquinho sobre a sua produção atual. Como que está a sua produção em meio a tudo isso, Cris? O que acontece é que desde 90 eu trabalho no estúdio, né? Eu trabalhava em agência de propaganda, mas desde 90 eu estou dedicado ao mercado editorial quase exclusivamente. Então, em termos de trabalho, não alterou muito a minha forma, né? O meu dia a dia. Mas o meu ofício continua sendo receber os textos. E continuou? E pensar. Continuou. Você acha assim que a produção aumentou, diminuiu, melhorou? Como que está essa questão? Uma novidade, a gente falava, né, dos aspectos positivos dentro do isolamento. Sim. Eu não ouso dizer aspectos positivos da pandemia, porque a dor é muito grande. É muito grande. Mas existe algumas coisas positivas. Entre elas, as pessoas terem necessidade de dar mensagens. Por exemplo, você tem com você o livro do Max. Gente. O Max escreveu o próprio livro, mas ele tem apenas 8 anos e ele tem síndrome de Down. Max e Melissa. Tudo bem? Max e Melissa me procuraram porque eles queriam um livro como o que eles veem nas livrarias e bibliotecas, que é o que o Max escreveu, contando do dia dele, do dia a dia de superação desse garotinho incrível. Gente, olha, então, e o texto com o movimento também, né? Que bonito. Mas esse é um ganho da proximidade das pessoas no ambiente virtual. Estamos num festival virtual de arte, né? Aproximou de algumas formas. E o Max é uma história incrível, me procurou, depois encontraram uma editora que publicasse o livro. E a Escrita fina. Escrita fina, do Rio. Então não existe mais, né, a distância. Eu, no mês passado, estava fazendo um livro para um grupo de biólogos de Manaus que me procuraram, porque eu tenho uma preocupação com ecologia, para que as crianças entendam, conheçam o que está acontecendo, né, o drama, né, e que a ecologia vive também no Brasil. Tá. Olha, gente, importante dizer do nosso mês, que você colocou, né, numa conversa, o dia da síndrome de Down, dia 21 de março, agora se comemora, é o cromossomo 21, eles escolheram o dia 21 de março. É o cromossomo 21, e escolheram o dia 21 de março, gente. É importante a gente ter esse olhar realmente assim para essa arte inclusiva. Sim, né? Exatamente, a preocupação desse garoto. Através da internet, são grupos de crianças e suas famílias Downs que interagem. Wanderleia, de repente, eu fui convidada, eu conheci esse universo. Gente. E é riquíssimo, eles não param. Eles estão o tempo todo em troca. E é fantástico, né? Foi um privilégio, foi um presente que eu recebi. Conhecer o Marcos, conhecer a Melissa e conhecer todas essas crianças e suas famílias. Gente, que incrível. Muito bonito sempre, Cris. Seu trabalho realmente. E olha, eu sei que você
Eu não sei se eu vou falar que você não gosta, mas vou falar agora. Mas, gente, para mim foi uma novidade, porque eu aprendi realmente a ler com Reinações de Narizinho. Numa biblioteca pública de escola, que eu tinha que ficar lá enquanto minha mãe trabalhava, e aprendi a ler com 5 anos, muito cedo. Quer dizer, com 5 anos eu descobri que eu já lia, né? E vocês sabiam que a Cris foi a primeira ilustradora da Turma do Sítio da Globo, né? Não, fui uma delas. Uma delas, mas aquele primeiro desenho de ilustração da Editora Globo, que foi um desenho mais contemporâneo, eu diria assim, foi um desenho bem diferente, né, Cris? Então, o Monteiro Lobato, ele se tornou domínio público, tem alguns anos, público, né? Aí várias editoras republicaram. O Monteiro Lobato, para mim, ele remete, apesar de toda a polêmica que existe sobre o racismo em cima do trabalho dele, que é um fato, existe, está no texto, mas eu acho que ele oferece muito mais. Muito mais, sim. E é um debate acalorado, né, Vandeléia? Mas eu sou daquelas que acha que você separa os pontos fracos do autor, mas jogar toda a obra dele infantil no lixo não pode. Você sabe, eu sou contadora de história, uma das minhas personagens de contação é a tia Anastácia, né? E um dos livros de Monteiro que eu falo que todo mundo tem que ler é Negrinha. Negrinha é uma porrada. Mas é literatura que faz a gente pensar. Todo aquele racismo perturba. Sim. Eu tenho pesadelos com o cenário de Negrinha, a forma como ele descreve a cena. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho vontade de ilustrar Negrinha para o adulto. Né? Isso. E nesse mesmo livro ele tem outros contos, histórias de fantasmas saborosas. Sim. Tem histórias em que o Monteiro Lobato fala... São várias histórias, mas a central... Uma delas, ele tem um olhar preconceituoso contra os imigrantes italianos pobres em São Paulo. Aí fala diretamente a minha família, que ele fala das famílias de italianos que têm uma prole longa como se fossem ratos, se eu não estou enganado. A minha família é de Você sabe que meu avô é italiano. Mas aí eu sentia a pena pesada de Monteiro Lobato, falando do meu universo, falando da minha família. Sim. Mas é uma literatura fortíssima, vigorosa. Eu acho que a gente tem que considerar como um contraponto, até para a gente, né, repensar e agir. Sabe? É o texto e o contexto, o ponto e o contraponto, né? Para isso. Mas, Cris, eu até vou perguntar aí para a turma da produção como é que está nosso horário. Estamos com 3 minutos. 3 minutos, tá. Olha só. Nós temos 3 minutos para o nosso bate-papo. Olha que situação, não? E eu quero dizer, gente, hoje eu senti falta da plaquinha. Da plaquinha de tempo? A gente tá funcionando assim, você sabia? Tem os acontecimentos, daí sabe? Pedro sempre faz essa coisa de estar mostrando a Bruninha, e hoje não teve, porque a gente está com... Daqui a pouquinho, a gente vai ter outra atividade, daí a gente fica assim. Na geodésica, né? Depois da chuva. Depois da chuva. Da tempestade, raios e trovões em São Bernardo. Cris, eu queria que você falasse como que a gente faz, por exemplo, para quem está aqui assistindo a gente e quer adquirir seus livros, quer conhecer, é pela tua página? Na minha página tem muita coisa, mas eu queria falar de uma questão política, que são as bibliotecas. As bibliotecas são o acesso para todo mundo. Para todo mundo. Os meus livros, eles estão à venda nos sites das editoras. Mas alguns, você como teve este por edital, aqui, né? Este aqui, por exemplo, foi por edital. Ele acabou de ser adotado pela Prefeitura de Belo Horizonte, que foi das poucas prefeituras
a manter os programas de leitura nos últimos anos. Olha, gente. Esse é um poema da Clarice, que por um acaso é minha filha. E eu pedi a ela o poema e transformei num livro para crianças. Olha! Mas este aqui vai ser distribuído para todas as escolas de Belo Horizonte. Esse daí certamente faz parte, gente, de uma coisa que chama Plano Nacional de Livre Leitura, tá? Porque esse Plano Nacional de Livre Leitura, ela acontece dessa forma. Isso é política pública de leitura, tá? Então, e o que acontece é que a gente tinha uma lei no Brasil que até 2020 todas as cidades, todos os municípios deveriam ter uma biblioteca. Escolas deveriam ter uma biblioteca. Isso. Biblioteca, livros, uma estante, um lugar gostoso, um sofazinho, um tapetinho, uma almofada, que é um espaço de leitura, ele tem que ser convidativo, né? E aí seria o acesso para todo mundo. Porque as pessoas reclamam, um livro é caro, um livro novo, ele pode custar de 20, 30, até 40 reais. Sim. De fato, ele é caro. No momento em que as pessoas no Brasil estão com dificuldade de comprar o seu gás de cozinha ou sua cesta básica, o livro é um artigo de luxo. Mas existem os programas de compra de livro, entregas para as cidades e para as escolas. E vinha se cumprindo, né, Vanderleia? Eles dizem, o último dado que eu li do ano, 2 anos atrás, 70% das escolas já tinham uma biblioteca. 45% das escolas públicas já tinham, 70% das particulares. Então, é um movimento que vem caminhando. Vem. Tudo que é feito deu uma estagnada, né? Mas continuam, os programas continuam. Isso quer dizer que os livros ainda estão acessíveis, estão lá. E é um programa fantástico, não existe em outros lugares do mundo. As pessoas, eu assisti uma vez a uma palestra de uma bibliotecária da França. A mulher estava maravilhada com o que existe aqui. Porque os livros são distribuídos, eles não chegam a todo mundo. Mas São Bento, por exemplo, São Bento tem uma biblioteca. As escolas da cidade têm um cantinho de leitura. Nós somos uma biblioteca comunitária. Vocês são um espaço de leitura. Eugênia Sereno, autora, escritora, prêmio Jabuti de São Bento. Isso, importante de São Bento do Sapucaí. Então, eu faço livros não só para que sejam vendidos em livrarias, né? Mas o prazer é quando você pega uma cartinha de um garoto ou alguém para quem eu me entreguei um livro aqui em São Bento, depois vem falar comigo, né? A Mariana, filha do Licetão e da Marisa, minha vizinha, ela recebe livros, ela ganha desenhos. A Heloísa, filha do seu Fernando e da Josi, eu entrego o livro para ela, depois ela vem, me conta a história. Olha, que legal, gente. Dia desse ela veio falar comigo, estava com uma galinha debaixo do braço. Oi, Cris. Essa aqui é a Roxane. Se a galinha tem o nome Roxane, é que tem uma história. Sim. Aquela garotinha tem uma história na cabeça. Então, eu espero... Você está falando de famílias do Paiol. Estou falando de gente de São Bento. Gente de São Bento. Gente de São Bento. Você tem uma casa no Paiol aqui? Eu não tenho casa nenhuma, já vendi minha casa depois de um divórcio aqui faz tempo. Eu fico na casa, na casa de minha mãe, na casa de meu A sua mãe pai. tem casa onde aqui? No Aqui, Paiol? No Paiol. Isso, eu estou perguntando porque as famílias que você falou do sertão e tal... É a turma do sertão. É de lá. Então, mas são as pessoas com quem eu tenho lindo, contato. gente. Criança, lá vou eu. Oferecer livro e depois elas me contam das histórias. Olha que coisa rica! É uma riqueza. Isso é fazer acontecer, tá? Porque ser artista é sempre. A arte é resiliente. A arte é sempre, né, Cris? Bom, vamos encerrar. E eu quero encerrar aqui dando um presente para a Cris. Uba! Ao livro Milágrimas, que foi lançado aqui. Temos livros, temos esse livro à venda aqui, viu, gente? Entra aí na página, pergunta, a gente responde, porque estão à venda, que a gente manda pelo correio, tá? E foi lançado aqui, da Alice Ruiz, né? Ilustrado pela Luli Pena. Olha, eu vou fazer o seguinte,
aqui na frente de todo mundo. A gente dá uma pulverizada de álcool, tá? E tá aqui, Cris. Muito obrigada. De cada milagre, mas sai um milagre. Muito obrigada. E tem também um espetáculo, né, que eu dirigi sobre o poema da Alice Ruiz. Da Alice Ruiz, na verdade, tratado como música, mas para mim toda essa questão traz o poema. Como música para o Itamar, você pode convocar também o fantasma do Itamar para vir aqui. Né? E vai ter um lançamento, viu, gente, de livros escritos na infância de Itamar. Sim, tem um lançamento pela editora Caixote. Li. E é isso. Maravilha. Olha, vocês gostaram? Cris, muito obrigada. Obrigada, Vanderleia. Tá? Toda a prosa aqui do Sofá da Adelaide a gente encerra com aquele gostinho de quero mais. E vou falar para vocês. Nossa gratidão imensa pela presença dessa mulher incrível, dessa artista. Obrigada. E fiquem atentos, porque o Virtuarte, ele teve um prazo de acontecer aqui na cidade. Só que junto com o Virtuarte surgiram ações que ficarão, viu? Aguarde aí que vem novidade. Muito obrigada ao querido público aí presente, muito obrigada a Cris Eixe, muito obrigada a essa equipe maravilhosa. Bravo! E vamos lá, gente, a arte é resiliente, a arte é para sempre. É isso aí. Tchau!